Uma série de declarações que o presidente Lula deu a respeito da situação fiscal contra o teto de gastos levantou preocupações de que o governo brasileiro não vai levar a sério o equilíbrio fiscal e que isso, por sua vez, já começou a fazer com que as expectativas de inflação no Brasil para os próximos anos suba, o que significa juros mais altos no Brasil. Em outras palavras, isso vem piorando a perspectiva para todos os brasileiros. Mas, e aí é que vem a parte interessante, vale a pena a gente olhar para que os números fiscais mostram. Recentemente foi divulgado o resultado fiscal de 2022 e o Brasil teve um superávit consolidado em todo o setor público brasileiro, que junta o governo federal com estados, municípios e nós tivemos, estatais, enfim, a gente teve um superávit de quase 130 bilhões de reais, que equivale a 1,3% do PIB brasileiro, que é o maior superávit fiscal desde 2013. Então, o primeiro ponto é, neste exato momento, as contas públicas brasileiras estão em ordem, estão um resultado bastante razoável. E isso aconteceu porque nos últimos anos houve um aumento muito significativo da arrecadação de imposto. É interessante porque o governo Bolsonaro não aumentou o imposto, mas aumentou muito o imposto. Ele aumentou através do imposto mais pervasivo que existe, que é a inflação. Porque a inflação, sem um ajuste equivalente da base de cálculo de imposto, aumenta os impostos. Por exemplo, o imposto de renda. Quando a gente tem uma inflação, digamos, de 10% e não é ajustada a tabela do imposto de renda, a gente vai fazer com que mais gente pague imposto, gente que antes não ganhava o suficiente para pagar imposto, vai passar a ganhar, porque na média os salários de todo mundo sobem 10% só para manter o mesmo poder aquisitivo. E outros vão pagar mais imposto, porque o salário fica mais alto. E foi o que aconteceu. Nos últimos anos a gente teve um aumento muito importante dos impostos no Brasil por conta de uma aceleração da inflação que aconteceu após a pandemia. E o resultado disso aqui é que as contas públicas acabaram estando em ordem, mas da pior maneira possível, porque a forma certa de fazer ajuste fiscal é cortar gasto público. O que aconteceu no caso brasileiro, é que os gastos públicos cresceram, mas a arrecadação de impostos cresceu mais ainda. O que a gente tinha que fazer agora é cortar gasto e cortar imposto, mas não parece ter plano para isso. Por outro lado, as preocupações fiscais parecem exageradas, considerando não só esses números do passado, que são referentes a um outro governo que já foi embora, mas também ao que é o plano fiscal que já foi anunciado pelo governo, o plano do ministro Haddad, não mostra números que colocariam o Brasil numa situação muito complicada, mesmo considerando o aumento de gastos sociais que já está embutido nesse planejamento. O que a gente precisa é ter certeza que esse plano que foi apresentado pelo Haddad vai se materializar. Caso ele se materialize, essas preocupações devem ceder e, por consequência, as expectativas de inflação vão parar de subir, o que vai criar condição dos juros no Brasil voltarem a cair. Por outro lado, caso o governo não cumpra o que prometeu no campo fiscal, e aí vai dar mais lenha na fogueira para as declarações que o Lula já vem fazendo, as preocupações vão aumentar, a gente vai acabar com inflação.